E aí, craques, Mr. Barça na área. O Barcelona classificou às semifinais da Copa do Rei após vencer o Albacete por 2-1. E vou falar sobre todos os detalhes desse jogo e minha opinião. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Ontem o Barça venceu o Albacete por 2-1 em uma partida que esteve relativamente controlada até a parte final, onde o Albacete conseguiu dar um susto e deixar o jogo aberto nos últimos minutos. Apesar disso, o Barça manteve o domínio do jogo, mantendo 72% da posse de bola e criando as principais oportunidades da partida. É verdade que não estávamos no mesmo ritmo que em partidas anteriores, e como disse no vídeo pré-jogo, o Hansi Flick colocou uma equipe mista. O Barça foi com a seguinte escalação titular: Joan Garcia no gol, João Cancelo e Gerard Martin nas laterais, Ronald Araújo e Eric Garcia na zaga, Frenkie de Jong e Marc Bernal de volantes. Como meia armador Dani Olmo, na direita Lamine Yamal, na esquerda Rashford e como 9 Lewandowski. O grande destaque da partida para mim foi o Ronald Araújo, e não só pelo gol que anotou, mas foi muito bem em defesa, ganhou praticamente todos os duelos e comandou a equipe no setor defensivo. Vocês sabem que sou bastante crítico em relação ao Araújo, pelos graves erros que cometeu em jogos decisivos, mas nunca neguei o potencial e as condições que ele tem, e sempre direcionei as críticas à pressão que ele sente em jogos grandes, e espero que ele esteja em outro momento de sua carreira, e que possa triunfar no Barça, porque condições ele tem, e veremos se poderá ter esse tipo de atuações contra equipes de maior exigência. Apesar disso, é ótima notícia que ele esteja retomando a confiança, pois é uma posição que precisamos de jogadores que tomem as melhores decisões. No primeiro tempo, o Barça dominou completamente as ações, apesar de ter alguns jogadores que não apresentaram seu melhor nível, como o Dani Olmo, que não estava no seu melhor dia, ou o Cancelo, que apesar de se apresentar para o jogo, é visível que não está nas mesmas condições físicas em relação aos seus companheiros. E o Albacete, nas poucas chances que teve, foi por erros técnicos dos jogadores do Barça que não costumam cometer. Contudo, o Lamine Yamal estava participativo como sempre, e o Frenkie de Jong dando ritmo à equipe. Sendo que no minuto 39, após ótima jogada coletiva da equipe, Frenkie habilitou o Lamine, que finalizou muito bem de primeira no canto, anotando o primeiro gol da partida. E o primeiro tempo finalizou 1-0. E era um placar justo, apesar do Barça ter tido oportunidades para ir 2-0, o volume no ataque e o aproveitamento não foi o esperado, e acredito que o 1-0 refletia bem o que acontecia no jogo. Já no segundo tempo, o ritmo do jogo permaneceu estável, com um Barça paciente, e circulando a bola tentando abrir espaços, porém poucas grandes chances reais de ampliar o placar. Além disso, o Albacete arriscou mais, e começou a chegar com mais jogadores na área quando era possível, principalmente nas jogadas paradas e cruzamentos. Apesar disso, o jogo estava controlado, e sabíamos que na mínima chance clara, os jogadores poderiam fazer a diferença. E foi o que aconteceu, pois no minuto 56, em um escanteio cobrado pelo Rashford, o Ronald Araújo subiu bem e cabeceou a bola para anotar o segundo do Barça. Não é a principal fortaleza da equipe, mas é importante aprimorar esse recurso, principalmente contra equipes que estão muito fechadas e que deixam pouco espaço em defesa, e sabemos que jogadores como Araújo, Lewandowski e Koundé vão bem nesse quesito. E assim o Barça tinha mais tranquilidade na partida, e o Flick começou a fazer algumas substituições. O Fermín López, Casadó e Ferran Torres entraram no lugar do Rashford, Marc Bernal e Lewandowski respectivamente. Com o 2-0, o Barça ainda manteve seu estilo de jogo, e conseguíamos chegar, parecendo que o terceiro gol poderia vir a qualquer momento. Mas o Albacete também foi pro tudo ou nada, e abafou a defesa adversária. Flick também deu descanso ao Ronald Araújo, e deu entrada ao Koundé. O Albacete começou a ter grandes chances, principalmente com o Jeft, que entrou no segundo tempo, e comandava praticamente todos os ataques do Albacete. E como o Barça não matou a partida, apesar de ter tido chances com Lewandowski, Olmo, Ferran, o Albacete seguia vivo e tentando descontar a diferença no placar. E assim, no minuto 86,
Após cruzamento em uma bola parada, o Javier Moreno marcou o gol em uma boa cabeçada, deixando o João Garcia sem chances de defesa, dando esperança à equipe da segunda divisão de fazer história novamente. Mas logo após o gol, o Barça chegou com facilidade e o Ferran Torres anotou o gol, que no início foi validado pelo juiz do campo e depois anulado pelo VAR, dando ainda mais motivos para a torcida do Albacete acreditar. E nos minutos finais foram literalmente ao tudo ou nada, adiantaram completamente as linhas e abafaram a área do Barça, principalmente com cruzamentos. E nos acréscimos, tiveram uma chance mano a mano, onde a finalização passou pelo João Garcia, mas o Gerard Martin tirou essa bola na linha, garantindo a vitória para o Barça e dessa forma classificando para as semifinais da Copa do Rei. O Barça segue vivo em todas as competições e vem forte por cada uma delas. Na Liga seguimos na liderança, na Champions classificamos diretamente às oitavas e na Copa do Rei somos favoritos a levar a taça. Agora quero saber de vocês, o que acharam da partida de ontem? Acham que o Barça poderia ter apresentado melhor futebol? Deixa nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!